Isabela Oliveira não sabia o quanto a vida poderia ser cruel até aquele momento. Ela sempre sonhou em trabalhar naquela empresa. Desde os tempos da faculdade, quando se viu envolvida com o mundo corporativo, ela visualizava a si mesma em uma grande empresa, onde poderia mostrar seu talento e crescer profissionalmente. Ela sabia que tinha algo a oferecer, sabia que poderia ir além das expectativas se tivesse a chance. Mas, ao mesmo tempo, também sabia que para alcançar esse sonho seria necessário muito mais do que competência. Ela precisaria de resistência, força e, acima de tudo, saber lidar com a pressão incessante que esse tipo de empresa impunha. O ambiente na Empreendimentos Castanheira, uma gigante do mercado financeiro, era implacável, exigente, rigoroso, uma máquina que não tolerava erros. E, desde que Isabela começara sua trajetória ali, a pressão nunca foi leve. Seu primeiro dia na empresa parecia ter sido ontem, mas, com o tempo, ela percebeu que a verdadeira natureza da empresa era diferente do que ela imaginava. A hierarquia era severa, o clima competitivo e as expectativas, enormes. Mesmo que fosse uma funcionária dedicada, ainda assim havia uma sensação constante de que tudo ao seu redor poderia desmoronar com o menor deslize. Ela sabia que a maior parte dos funcionários estava ali por pura ambição, pelo desejo de crescer e de se tornar alguém importante dentro daquela máquina corporativa. Isabela também sonhava com isso, mas nunca imaginou que, para alcançar o sucesso, teria que pagar um preço tão alto. Naquele dia, a tensão era mais palpável do que nunca. O calor do verão no centro da cidade já começava a se fazer sentir. Isabela chegou ao escritório às 8 horas, como sempre fazia, mas, para sua surpresa, o ambiente estava ainda mais carregado do que de costume. As luzes fluorescentes do escritório, típicas de uma empresa grande e moderna, pareciam mais frias do que nunca. A única coisa que aquecia aquele ambiente era a pressão. O constante medo de que qualquer erro seria fatal para a carreira de alguém. Ela se dirigiu à sua mesa, observando a tela do computador enquanto seu cérebro ainda tentava processar a carga emocional de tudo o que estava acontecendo. Os outros funcionários estavam todos focados em suas próprias tarefas, como se aquela pressão fosse algo já natural para todos. Mas, para Isabela, ainda parecia uma luta diária. Ela se considerava boa no que fazia, mas a dúvida sempre pairava. Será que ela seria realmente capaz de agradar a todos e de não falhar? O peso da responsabilidade estava cada vez mais difícil de suportar. As palavras de sua chefe, Vivian, ecoavam em sua mente. Vivian era uma mulher extremamente competente, mas também uma das pessoas mais exigentes e implacáveis que Isabela já conhecera. Isabela sempre teve medo de Vivian, não pela autoridade que ela possuía, mas pela maneira como ela fazia com que todos se sentissem pequenos e inseguros. Não importava quantos esforços Isabela fizesse, Vivian nunca parecia satisfeita. Tudo que Isabela conquistava parecia ser apagado por um simples comentário de Vivian, que a fazia duvidar de sua própria competência. Isabela, espero que você esteja pronta para a reunião de hoje. Não quero que você me faça passar vergonha como da última vez. Esta empresa não tem espaço para erros, Vivian dissera um dia, de maneira direta e sem rodeios. Era claro para Isabela que, para Vivian, erros eram inaceitáveis. E, como assistente de marketing, era exatamente nela que Vivian concentrava a maior parte da pressão. Mas, apesar de todo o desconforto que sentia diariamente, Isabela nunca desistiu. Ela sabia que essa era a sua chance, a oportunidade de crescer e de fazer parte de algo maior. Ela não queria ser mais uma na multidão, ela queria ser reconhecida por seu esforço, por sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. E, naquele dia, ela sentia que estava mais perto do que nunca de mostrar seu verdadeiro valor. Afinal, a reunião do trimestre estava marcada para acontecer dentro de poucas horas. Era a chance de apresentar um projeto que ela havia trabalhado incansavelmente nos últimos meses. Era a chance de finalmente receber o reconhecimento que tanto desejava. Isabela havia preparado cada detalhe do projeto, cada número, cada gráfico, com uma atenção que a deixava exausta, mas também orgulhosa. Ela sabia que tudo dependia daquela apresentação. Se ela tivesse sucesso, talvez finalmente ganhasse a aprovação de Vivian, talvez ela conseguisse um lugar de destaque dentro da empresa.
Mas, se falhasse, o que restaria? Como ela enfrentaria os comentários e o olhar desaprovador de Vivian, que parecia estar sempre esperando o menor erro para esfregar sua falha em sua cara? A ansiedade era palpável enquanto ela se preparava para a reunião. Sentada à sua mesa, olhando os documentos, ela tentava respirar fundo. Não posso errar, pensava. Não posso deixar a pressão me dominar. Ela finalmente terminou de revisar tudo. Com um suspiro, pegou os papéis e se dirigiu à sala de reuniões. O ambiente estava silencioso, e a cada passo, ela sentia como se os olhares dos colegas se voltassem para ela. Todos sabiam da importância daquela reunião. Todos sabiam que um erro poderia significar o fim de suas carreiras. O peso sobre seus ombros era enorme, mas Isabela não podia demonstrar fraqueza. Ela entrou na sala e se dirigiu até a frente da mesa, onde Vivian já estava sentada, aguardando com um olhar impassível. Ela se posicionou ao lado do projetor, enquanto os outros executivos e colegas se acomodavam nas cadeiras. O que parecia ser uma simples reunião de planejamento logo se transformaria no maior teste de sua carreira. Bom dia, pessoal. Isabela, pode começar, disse Vivian, com um tom direto, quase cortante. Isabela tomou a palavra e, com a voz mais firme que conseguiu reunir, começou a apresentação. Ela estava visivelmente nervosa, mas tentava esconder isso com uma postura confiante. Cada slide que aparecia na tela parecia ser uma vitória pessoal, cada gráfico uma prova do trabalho duro que ela havia colocado ali. Ela sabia que tudo dependia daquele momento. Ela estava ciente de que qualquer deslize poderia ser fatal. Porém, no meio da apresentação, tudo desmoronou. O projetor falhou. O que parecia ser um simples erro técnico logo se transformou em um pesadelo. O cursor travou na tela e os gráficos sumiram. Isabela tentou controlar a situação, mas seus dedos tremiam ao tentar corrigir o problema. Ela viu o olhar de Vivian se estreitar, como se estivesse esperando o momento certo para atacá-la. Isabela, mais uma vez você não consegue fazer o básico. Vivian interrompeu com sua voz fria e cortante. Você não sabe nem conectar um projetor corretamente? Como espera que eu leve a sério um projeto assim? Isabela sentiu uma onda de calor subir à sua cabeça. O constrangimento tomou conta dela de imediato. Ela tentou sorrir, mas a vergonha a paralisou. Não havia nada que ela pudesse fazer para se redimir naquele momento. Vivian se levantou e, com um sorriso de superioridade, foi até o projetor para resolver o problema. A sala ficou em silêncio, mas a sensação de humilhação de Isabela era avassaladora. Todos os olhos estavam nela, e ela sentia como se estivesse desabando diante de seus colegas. Eu peço desculpas, Vivian. Foi um erro técnico. Vou resolver isso, Isabela murmurou, tentando manter a calma, mas sua voz falhou. Vivian fez um gesto impaciente com a mão, como se dissesse que ela não precisava de explicações. Você realmente acha que pode continuar nesse trabalho se não consegue nem lidar com algo tão simples quanto isso? Cada palavra que saía da boca de Vivian parecia um golpe em Isabela. Ela sentiu sua confiança desmoronar. Ela havia dado tudo de si para aquele projeto, mas, para Vivian, nunca seria o suficiente. Finalmente, Vivian fez o que sempre fazia quando estava insatisfeita. Ela tomou o controle da situação. Com um simples gesto, ela corrigiu o problema e deu sequência à reunião, ignorando completamente o esforço de Isabela. Isabela sentiu um vazio dentro de si. O que ela mais temia havia acontecido. Ela estava novamente sendo desmerecida, novamente sendo vista como alguém incapaz. A sensação de impotência foi esmagadora. O sonho de ser reconhecida e respeitada parecia cada vez mais distante. Quando a reunião finalmente terminou, Isabela se retirou para o banheiro, onde ficou alguns minutos sozinha, tentando recuperar o fôlego. Ela olhou para seu reflexo no espelho. Por um momento, se viu pequena. A mulher no espelho parecia uma estranha. Não a mulher forte e determinada que ela queria ser, mas alguém marcada pela frustração e pela dor da rejeição. Será que algum dia isso vai passar? Ela pensou, sentindo-se perdida.
O sol da manhã batia suavemente contra as janelas do imponente prédio da Empreendimentos Castanheira, iluminando o ambiente corporativo onde o futuro de Isabela parecia se esvair a cada dia. Ela estava sentada em sua mesa, observando os documentos e a apresentação que havia preparado com tanto cuidado para o grande evento da empresa. A atmosfera, mais uma vez, estava carregada de tensão. O evento era de suma importância para a empresa, que estava prestes a lançar um produto inovador para um público seleto, e todo o projeto era responsabilidade da equipe onde Isabela estava inserida. Era uma oportunidade única para ela brilhar, para mostrar que, apesar das humilhações, ela ainda tinha muito a oferecer. Porém, quanto mais se aproximava da reunião, mais o medo e a ansiedade tomavam conta de seu corpo. Ela sabia que, se a reunião não fosse perfeita, o peso da decepção de Vivian seria muito difícil de suportar. E o pior, ela sabia que estavam presentes membros de outra filial, cujas posições hierárquicas eram muito mais altas. Eles eram os decisores de um grande investimento, e se eles não gostassem da proposta, tudo poderia desmoronar. Ela levantou-se da mesa, sentindo o peso da responsabilidade apertar seus ombros. Tentou respirar fundo, mas o medo a sufocava. Ela nunca teve medo de trabalhar, mas, naquele momento, ela temia pelo seu futuro na empresa. Sentiu os dedos gelados enquanto segurava as folhas que a acompanhariam até a sala de reuniões. Como seria possível convencer pessoas tão poderosas sobre o seu trabalho, sabendo que qualquer deslize poderia ser fatal? A sala de reuniões estava silenciosa quando Isabela entrou. As grandes janelas de vidro davam uma visão panorâmica da cidade, mas para Isabela, o que estava além das paredes parecia distante e inatingível. O ambiente estava carregado de pessoas importantes, muitas das quais ela nunca tinha visto pessoalmente. A mesa de vidro refletia os rostos sérios dos executivos e os olhares calculistas de pessoas que representavam a visão do futuro da empresa. Isabela notou que Vivian estava sentada à cabeceira da mesa, seu rosto impassível, mas com os olhos atentos. Ela sentou-se ao lado de Vivian, tentando manter a compostura. Mas a tensão dentro dela era palpável. Os outros executivos começaram a se acomodar, e então as portas se abriram, revelando uma figura que Isabela não esperava encontrar ali. Era Gabriel, o empresário bilionário e investidor que havia mostrado interesse em algumas das iniciativas da empresa. Ele era um dos homens mais poderosos do setor, e seu nome era sempre sussurrado pelos corredores. A entrada dele na sala fez com que todos os olhares se voltassem para ele, e Isabela não pôde deixar de sentir um frio na barriga. Gabriel tinha uma presença forte, magnética, e todos pareciam respeitá-lo quase como uma figura de autoridade. Ele não era apenas um homem de negócios, ele era um homem de resultados, e sua palavra carregava peso. Bom dia a todos. Vamos começar, disse Vivian com uma calma que disfarçava a tensão interna que ela mesma estava sentindo. Ela fez um gesto para Isabela, que se levantou para iniciar a apresentação. Isabela conectou o projetor e, com o coração acelerado, começou a falar. Ela explicou os detalhes do evento, o tema, as atrações, a logística e, claro, os objetivos principais do lançamento. Seu esforço estava ali, em cada slide, em cada palavra. Ela sabia que essa reunião era a chance de se redimir, de mostrar a todos o quão competente ela poderia ser. A sala estava em silêncio enquanto ela apresentava. Os membros da outra filial estavam concentrados, observando tudo de forma crítica. Ela sabia que qualquer erro agora seria fatal. Mas o pior de tudo era a maneira como Vivian a olhava. Vivian estava sentada com os braços cruzados e os olhos fixos nela, como se esperasse o menor deslize para atacá-la. Isabela tentava ignorar a pressão, mas ela sabia que estava sendo observada com lupa. Eu preparei cada detalhe, Isabela disse com a voz um pouco trêmula, mas firme. Este evento será uma plataforma estratégica para posicionarmos nossa marca entre os líderes do mercado. Temos tudo planejado, e a expectativa é de que ele não apenas atinja, mas supere nossos objetivos. Ela fez uma pausa, tentando captar os olhares da sala. O olhar de Gabriel era o mais difícil de decifrar. Ele estava apenas observando, mas sua presença, de alguma forma, a fazia sentir-se ainda mais exposta. Ela não sabia se estava sendo observada de forma positiva ou se ele estava aguardando por um erro.
Mas então, no meio da apresentação, um pequeno deslize aconteceu. Ela clicou na tecla errada e o slide com os números de investimento não apareceu como deveria. Isabela tentou corrigir rapidamente, mas o erro foi notado por todos na sala. Os olhares começaram a se voltar para ela. O ambiente que até então estava tenso ficou ainda mais pesado. Vivian não perdeu tempo. Isabela, você percebeu o que aconteceu aqui, não é? Vivian perguntou, com a voz cortante. Você não consegue nem fazer um simples ajuste de slides. Como pretende liderar um evento com tantas falhas básicas? Isso é inaceitável. Os olhares críticos dos outros membros da reunião se voltaram para Isabela. Ela sentiu o coração bater forte, a sensação de falhar diante de tantas pessoas importantes a sufocando. Tudo o que ela havia planejado, todo o seu trabalho, parecia ter sido derrubado por aquele erro bobo. Mas o pior era a frieza nas palavras de Vivian, como se fosse uma sentença de morte para sua carreira. Eu peço desculpas, ela disse, tentando manter a voz firme, mas não conseguindo esconder o tremor. Isso não vai acontecer de novo. Vivian balançou a cabeça, claramente desinteressada em suas desculpas. Eu não tenho mais paciência para isso, Isabela. Você tem muito a melhorar, e eu vou te cobrar mais disciplina daqui para frente. Não posso me dar ao luxo de confiar um evento desse porte a alguém que não sabe lidar nem com o básico. Isabela sentiu a humilhação tomar conta de seu corpo, mas antes que pudesse responder ou fazer qualquer coisa, uma voz grave interrompeu a tensão crescente na sala. Eu discordo, disse Gabriel, de maneira calma e direta. Todos se voltaram para ele. Vivian, que estava prestes a continuar sua crítica, parou e olhou para ele com uma expressão surpresa. Não acho que o erro dela seja motivo para uma crítica tão dura, continuou Gabriel, sua voz suave, mas carregada de autoridade. Nós estamos lidando com seres humanos aqui, e todos cometem falhas. O trabalho de Isabela é impressionante, e eu tenho certeza de que o evento será um sucesso. Não se deixe levar por pequenos deslizes. Esse é o tipo de pressão desnecessária que só atrapalha o crescimento de um time. Vivian abriu a boca para retrucar, mas Gabriel não a deixou continuar. Vivian, eu respeito muito o seu trabalho, mas não posso concordar com sua abordagem. Isabela tem talento. Não a critique de forma tão impiedosa. Vivian ficou sem palavras por um momento, como se o golpe tivesse sido inesperado. Ela olhou para Gabriel, tentando recuperar a compostura, mas, finalmente, com um gesto brusco e impaciente, levantou-se, seu salto alto fazendo um som marcado no piso de madeira. Ela se afastou da mesa sem dizer mais nada, claramente constrangida. A sala ficou em silêncio por um momento. Isabela não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Gabriel havia defendido ela, de uma forma tão natural e tranquila que ela sentiu uma onda de gratidão. Ele estava ali, o homem mais influente da sala, dando-lhe o apoio que ela tanto precisava. Gabriel então se virou para Isabela, seus olhos agora gentis e acolhedores. Você está fazendo um ótimo trabalho, Isabela. Não mude nada no projeto. Ele está perfeito. Apenas mantenha a calma e continue com o que está fazendo. O sucesso do evento está nas suas mãos. Isabela o olhou com gratidão, mas também com uma sensação de confusão. Como alguém tão poderoso, alguém tão distante da sua realidade, poderia estar tão disposto a apoiá-la? Obrigado, ela sussurrou, ainda sem saber o que dizer. Gabriel sorriu levemente e se inclinou para ela. Agora, vamos garantir que esse evento seja um sucesso. Vou ajudar no que for necessário. Não deixe ninguém, especialmente Vivian, fazer você duvidar de seu trabalho. E assim, com um simples gesto de gentileza, Gabriel mudou tudo. Vivian, derrotada e sem palavras, saiu da sala, enquanto Isabela sentia que, pela primeira vez em muito tempo, havia uma luz no fim do túnel. Isabela estava deitada em sua cama, fitando o teto, como se buscasse respostas no silêncio da noite. O estresse da reunião ainda ecoava em sua mente. Mesmo com o apoio inesperado de Gabriel, a humilhação de Vivian ainda martelava em sua cabeça. Ela sabia que o evento era crucial para sua carreira, mas, naquela noite, o que realmente ocupava seus pensamentos era a figura de Gabriel. O dia seguinte chegou com a mesma intensidade.
O sol batia nas janelas de seu apartamento. Embora o dia fosse mais claro, o peso da responsabilidade permanecia sobre ela. Hoje era o dia em que ela visitaria o local do evento para fazer a avaliação final do espaço e garantir que tudo estivesse em ordem. Ela havia reservado horas para fazer o planejamento e discutir os últimos ajustes, mas uma parte dela sabia que, no fundo, não se tratava apenas do evento em si. Algo, ou melhor, alguém, estava em sua mente. Gabriel. Ela não conseguia tirar a imagem dele da cabeça. O jeito como ele a defendeu com tanta naturalidade na reunião, sua postura firme, ao mesmo tempo, gentil, havia mexido com ela de um jeito que ela não conseguia explicar. O mais intrigante era a leveza dele, como se não estivesse no meio de uma reunião tensa e cheia de interesses, mas em um encontro casual entre dois velhos amigos. Isabela passou os dedos pela mesa ao lado da cama, pegou seu telefone e viu que já estava um pouco atrasada para o compromisso. Ela rapidamente se levantou, vestiu um vestido simples, mas elegante, e fez questão de arrumar os cabelos com cuidado. O local do evento ficava em um prédio moderno, de arquitetura arrojada, que ficava no coração da cidade. Quando ela chegou, o local estava em total movimento. Equipes de segurança e fornecedores estavam ajustando os detalhes finais. O burburinho do lugar refletia a energia que ela imaginava para o grande dia. Ela caminhou por entre os trabalhadores, sentindo a expectativa no ar. O evento precisava ser perfeito, e seu trabalho dependia disso. Ela entrou pela porta principal e se deparou com um espaço amplo, com pilares de vidro e um palco central que dominava o local. Tudo estava tomando forma, mas ainda havia muitos detalhes a serem organizados. Ela se aproximou de um grupo de fornecedores para discutir os últimos detalhes, quando, de repente, a porta se abriu novamente. Ela olhou para trás, e seu coração deu um salto. Lá estava ele, Gabriel. Seus olhos se encontraram por um segundo, e, imediatamente, ele sorriu. O sorriso dele, leve e genuíno, fez seu estômago dar um pequeno nó. Ah, não sabia que você era tão pontual, Isabela. Gabriel disse, sua voz grave e descontraída, como se estivesse em uma conversa informal, e não em um evento que definia o futuro de tantas pessoas. Ele estava usando um blazer preto sob uma camisa branca impecável, o que só aumentava a sua elegância natural. Isabela sentiu suas bochechas esquentarem. Ela não sabia como reagir, mas tentou manter a compostura. Bom dia, Gabriel. Eu estava apenas revisando os detalhes do evento. Ela apontou para os arredores, tentando não parecer desconfortável. Ainda temos muito o que fazer, mas o local está começando a tomar forma. Gabriel caminhou ao seu lado, olhando em volta com um ar de aprovação. Sim, eu posso ver isso. Está ficando ótimo. Ele se virou para ela, com um sorriso ainda mais largo. E eu não poderia deixar de perceber o quanto sua visão está sendo impecável. Isso aqui tem o seu toque, Isabela. Isabela ficou sem palavras por um momento, surpresa pela atenção dele. Ele estava, de fato, mais interessado nela e no projeto do que ela imaginava. Não parecia haver nenhum jogo de poder ali, como ela esperava de um homem com tanta influência. Ele parecia genuinamente interessado no sucesso do evento, de alguma forma, também no sucesso dela. Você realmente acha que está ficando bom? Isabela perguntou, tentando esconder a timidez, mas seu coração disparava. Ele estava ali, ao lado dela, e suas palavras, sempre calmas e assertivas, faziam com que ela se sentisse mais confiante a cada segundo. Gabriel acenou com a cabeça. Com certeza. E eu tenho um ótimo pressentimento de que o evento será um sucesso estrondoso. Ele fez uma pausa, observando o espaço. Mas é claro que precisamos fazer o que você acha melhor para garantir que tudo aconteça como planejado. Isabela sentiu seu peito apertar de alívio. Ele confiava nela. Era o que ela mais precisava ouvir naquele momento. A sensação de ser vista, de ser compreendida por alguém de sua estatura, era algo que ela nunca imaginou sentir. E ele estava ali, com um sorriso caloroso e uma postura tão descontraída que parecia desarmar qualquer resistência que ela pudesse ter. Eu agradeço pela confiança, Gabriel. Isso realmente significa muito para mim, ela disse, tentando não parecer vulnerável demais.
mas não conseguia controlar a sensação de que algo estava mudando, não apenas no evento, mas nela mesma. Gabriel olhou para ela com um sorriso suave. Não tem de quê. Eu vejo o trabalho duro que você colocou nisso tudo, e isso é o que importa. Não é todo dia que vemos um projeto como esse tomar forma. Ele deu um passo à frente, olhando ao redor. E, a propósito, você tem um gosto excelente para essas coisas. Eu realmente não esperava menos de alguém tão talentosa quanto você. Isabela não soube o que dizer. Gabriel, com sua naturalidade e elogios discretos, estava mexendo com ela de uma forma que ela não conseguia explicar. Cada palavra dele parecia ser um impulso para ela se sentir ainda mais capaz, mais forte, mas ao mesmo tempo, ele estava invadindo seus pensamentos de uma maneira que ela não queria admitir. Obrigada, Gabriel. Realmente, eu espero que o evento seja o sucesso que todos esperam. Eles continuaram caminhando pelo local, discutindo os detalhes do evento, mas, a cada palavra dele, Isabela não conseguia tirar os olhos dele. A maneira como ele andava, a confiança em cada gesto, a elegância de seus movimentos, tudo nele parecia ter sido cuidadosamente calculado e, ao mesmo tempo, tão natural. Ela se pegou imaginando como seria estar mais próxima dele, como seria ter Gabriel como alguém em sua vida, alguém que entendia a pressão, a dedicação e as dificuldades do dia a dia. Mas não. Ela não poderia se deixar levar por isso. Ele era um milionário, um empresário de renome, alguém fora do seu alcance. Não havia espaço para pensamentos românticos em sua mente. O foco deveria ser no evento, no trabalho, e nada mais. Mas, ainda assim, ela não conseguia ignorar o brilho nos olhos dele. E aquela sensação de que, talvez, ele pudesse ser mais do que um simples empresário. Talvez ele fosse alguém que, de alguma forma, a entendesse melhor do que qualquer outra pessoa. A caminhada até o fim do evento parecia longa, mas para Isabela, cada segundo ao lado dele parecia que o tempo estava acelerando. Quando se despediram ao final do dia, ele a olhou com um sorriso simpático. Até logo, Isabela. Eu tenho certeza de que esse evento vai ser o maior sucesso. Ele acenou antes de se afastar e, mais uma vez, a lembrança de sua presença ficou gravada na mente de Isabela. Ela ficou lá, sozinha no local vazio, com a imagem dele dançando em seus pensamentos. Tudo o que ela queria era voltar para a sua realidade, mas a realidade dela agora parecia estar, de alguma forma, entrelaçada com ele. E ela sabia que a presença de Gabriel, com sua elegância e charme discretos, nunca sairia de sua mente. Isabela sentou-se em sua mesa, os dedos batendo levemente sobre a superfície, ainda perdida em seus pensamentos. A reunião com os chefes das filiais da Empreendimentos Castanheira estava prestes a começar e, embora ela fosse apenas uma funcionária, sabia que seus projetos e contribuições estavam em jogo. O evento ainda estava distante, mas ela sentia a pressão se acumulando. Para ela, essa reunião não era apenas um encontro de lideranças. Era a chance de mostrar sua competência, seu valor. Ela sabia que Vivian estaria lá, e isso só aumentava sua ansiedade. Vivian nunca foi fácil de lidar, e sempre fazia questão de destacar a superioridade de sua posição, como se fosse um peso sobre os outros. Isabela não se sentia à vontade em ambientes com tanta hierarquia, mas não podia negar que desejava que seus esforços fossem reconhecidos. A sala de conferências estava impecavelmente preparada quando ela chegou. À sua frente, a mesa de vidro, longa e imponente, se estendia, com cadeiras de couro negro acomodando os chefes das filiais. Os rostos conhecidos estavam ali, homens e mulheres que comandavam os maiores setores da empresa, cada um com sua própria área de especialização. E, claro, a presença de Vivian, com seu olhar atento e postura rígida. Isabela se posicionou discretamente em uma das extremidades da sala, preparada para ouvir. Ela sabia que seu lugar ali não era de protagonismo, mas mais de observadora. Como sempre, ela tentaria aprender o máximo possível enquanto ouvia as discussões sobre as estratégias da empresa e os desafios que enfrentavam. Vivian estava já tomando a palavra, liderando a conversa com sua fala impositiva. A reunião começava com uma análise dos resultados do último trimestre, discutindo o desempenho das filiais e os desafios operacionais. O tom da conversa estava pesado,
com várias críticas sendo feitas ao desempenho de algumas unidades e sugestões para ajustes nas estratégias. Foi então que Gabriel, o influente empresário que estava se tornando uma presença constante nas reuniões, interrompeu a fala de Vivian. Seus olhos fixaram-se na mesa enquanto ele se levantava calmamente, com aquele sorriso enigmático no rosto. Com todo respeito, Vivian, começou Gabriel, sua voz calma e assertiva, acredito que é hora de pensarmos um pouco fora da caixa. Estamos discutindo os números e os resultados, o que é crucial, mas também devemos considerar as novas perspectivas que podem vir de outros membros da equipe. Talvez seja a hora de incluir alguém mais no processo. A sala se silenciou por um momento, e todos olharam para Gabriel. Vivian franziu as sobrancelhas, claramente incomodada com a interrupção. Ela conhecia muito bem a postura de Gabriel. Ele era, sem dúvida, um dos homens mais poderosos da empresa e tinha uma visão que muitas vezes desafiava o status quo. Porém, suas ideias eram sempre bem fundamentadas, e ninguém ousava desconsiderá-las. Mas Gabriel, Vivian disse com um sorriso forçado, essa reunião é de nível estratégico. Estamos tratando de questões que exigem experiência e entendimento profundo das operações da empresa. Não vejo por que incluir membros de níveis abaixo. Gabriel olhou para Vivian, sua expressão imperturbável, mas com um brilho sutil de diversão nos olhos. Eu respeito a sua visão, Vivian, mas acredito que você subestima o valor que uma abordagem mais inclusiva pode trazer. Estamos falando de criar um futuro mais forte para a empresa, e para isso precisamos ouvir todos os lados. Não é apenas o topo da hierarquia que tem boas ideias, certo? O desconforto na sala era palpável. Alguns dos chefes olharam uns para os outros, visivelmente hesitantes. Era algo incomum para Gabriel propor a inclusão de pessoas fora do círculo íntimo da alta gestão. Mas havia algo na maneira como ele falava que os fazia reconsiderar suas posições. Foi então que ele fez uma proposta que surpreendeu a todos. Eu sugiro que chamemos Isabela para participar dessa reunião. Ela tem se destacado com seus projetos e tem demonstrado uma visão única. Acho que seria uma adição valiosa para essa conversa. Isabela sentiu o estômago gelar ao ouvir seu nome. Ela olhou rapidamente para Vivian, que, com a mandíbula apertada, tentou esconder a surpresa e a irritação. Os olhos de Vivian eram como lâminas afiadas, e Isabela sabia que ela ficaria incomodada com a proposta. Afinal, Vivian nunca gostou de ver alguém da sua equipe se destacando de forma inesperada. Eu. Isabela não conseguiu esconder o choque em sua voz. Ela jamais imaginou ser chamada para algo assim. Não naquele ambiente. Sim, você, disse Gabriel, sorrindo suavemente. Você tem uma visão interessante sobre os detalhes do evento. Além disso, acredito que sua perspectiva como alguém mais próxima da operação real pode ser extremamente útil. O que acha? Isabela não sabia se deveria aceitar ou recusar. Era uma chance única de brilhar, mas, ao mesmo tempo, ela temia ser vista como alguém que estava ultrapassando os limites. Ela olhou para os outros chefes, que, curiosamente, começaram a apoiar a ideia. O chefe de outra filial sorriu e acenou com a cabeça. Eu concordo com o Gabriel. Seria interessante ouvir o que Isabela tem a dizer. Talvez ela tenha algo que nós não conseguimos enxergar. A situação estava se desdobrando de uma maneira que Isabela jamais imaginara. Vivian parecia relutante, mas os outros estavam a favor de incluir Isabela na discussão. Então, ela respirou fundo e, com um sorriso nervoso, aceitou o convite. Ok. Eu ficarei feliz em contribuir com o que puder. Quando ela se sentou à mesa, o ambiente parecia mais tenso do que nunca. Todos os olhares estavam voltados para ela, e ela sentiu como se o peso de todos os olhos da sala estivesse sobre seus ombros. Mas então, Gabriel olhou para ela com um sorriso encorajador. Vamos ouvir suas ideias, Isabela, disse ele, dando-lhe total espaço para se expressar. Ela começou a falar, hesitante no início, mas logo suas palavras começaram a fluir com confiança. Isabela compartilhou algumas ideias inovadoras sobre como as filiais poderiam colaborar de forma mais eficiente e como a empresa poderia melhorar a comunicação interna, com base no feedback de suas próprias observações e experiências.
Ela sugeriu até mesmo novas abordagens para a forma como as filiais poderiam interagir nos processos criativos e estratégicos. À medida que ela falava, algo mágico aconteceu. As pessoas começaram a ouvir com mais atenção. Os chefes estavam impressionados com a clareza e a visão estratégica que Isabela trazia. Ela havia conseguido transformar uma simples oportunidade em um momento de impacto. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Então, o chefe de uma filial sorriu e bateu palmas. Eu não esperava menos de você, Isabela. Suas ideias são brilhantes. Acho que precisamos mesmo repensar algumas de nossas estratégias à luz do que você trouxe aqui. Vivian, embora desconfortável, tentou manter a compostura, mas ficou claro que a opinião de todos tinha mudado. Gabriel estava sorrindo, claramente satisfeito com o sucesso de sua decisão de incluir Isabela na reunião. Você fez um excelente trabalho, Isabela, ele disse com um sorriso. Eu sabia que sua visão era valiosa. Agora, espero que todos possamos trabalhar juntos para implementar algumas dessas ideias. Isabela sorriu, sentindo-se mais confiante do que nunca. Ela sabia que aquele momento mudaria sua trajetória dentro da empresa. E, mais importante, ela sabia que, em algum lugar, Gabriel estava sorrindo para ela de uma forma que a fazia se sentir mais forte do que jamais imaginara. As semanas passaram voando. Isabela mal teve tempo de processar tudo o que acontecerá desde a reunião decisiva. O ambiente na empresa estava mais agitado do que nunca, com os preparativos para o evento tomando conta de todos os setores. Mas Isabela estava determinada a fazer o evento acontecer da melhor maneira possível. Ela se dedicou com toda a sua energia ao projeto, ajustando cada pequeno detalhe, coordenando com os fornecedores, supervisionando os ensaios, garantindo que cada aspecto do evento estivesse em harmonia. À medida que o grande dia se aproximava, o nervosismo foi se transformando em confiança. E, então, finalmente chegou o dia. A grande noite estava repleta de glamour e sofisticação. O espaço, decorado com detalhes meticulosamente planejados, estava radiante, iluminado por luzes suaves que destacavam o ambiente luxuoso. As mesas estavam dispostas de maneira impecável, com arranjos florais e velas que davam um toque de elegância. O palco estava pronto, decorado com o logotipo da Empreendimentos Castanheira, e o clima era de excitação e expectativa. Tudo estava como Isabela havia imaginado. O evento refletia cada nuance do seu projeto, cada esforço, cada escolha cuidadosamente pensada. As pessoas começavam a se acomodar, executivos, líderes das filiais, fornecedores, todos em trajes formais, conversando entre si, comentando sobre as expectativas para a noite. Isabela estava em sua estação de comando, dando os últimos ajustes, mas, mesmo assim, não conseguia deixar de olhar para o palco e sentir uma mistura de orgulho e ansiedade. O CEO da empresa, o fundador da Empreendimentos Castanheira, se levantou para dar o discurso de abertura. Boa noite a todos, começou o CEO, com sua voz forte e autoritária. Estamos aqui hoje para celebrar o sucesso da nossa empresa e o nosso compromisso contínuo com o crescimento. Olhamos para o futuro com a certeza de que continuaremos a expandir e a inovar, mas, antes de falarmos sobre o futuro, é importante reconhecer o trabalho incrível que temos feito até aqui. Ele fez uma pausa. Então, se voltou para o palco onde um grande telão exibia imagens do evento que Isabela tinha criado. Fotos do processo, da montagem, dos ensaios, tudo estava lá, capturando a dedicação e o trabalho árduo. As imagens foram seguidas de um vídeo que mostrava a ideia do evento ganhando vida. Este evento, meus amigos, é um reflexo do talento e da dedicação de um membro da nossa equipe. É com muito orgulho que anunciamos que o projeto que está por trás deste evento foi desenvolvido por uma de nossas funcionárias mais promissoras. Uma jovem que mostrou ser capaz de criar algo verdadeiramente excepcional. A sala inteira estava em silêncio, os olhares se voltando para Isabela, que não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela sentia o coração batendo forte no peito. Os olhos estavam todos nela, mas ela mal conseguia se concentrar no momento. O CEO deu um leve sorriso. Com um gesto, fez um sinal para ela. Eu quero convidar ao palco Isabela Silva, a pessoa responsável por transformar essa visão em realidade.
Isabela, venha até aqui. Os aplausos começaram imediatamente, e Isabela sentiu um calor subir pelo seu corpo. Ela subiu as escadas do palco, sentindo o peso dos olhos em cada movimento. Quando chegou ao centro do palco, o CEO estendeu a mão e ela a apertou, com um sorriso nervoso. Parabéns, Isabela. Seu trabalho foi impressionante. O evento de hoje é um reflexo de sua visão, esforço e comprometimento com a nossa empresa. Você fez um trabalho notável, disse o CEO, com sinceridade. O público aplaudiu ainda mais, e Isabela sentiu as lágrimas de emoção se formando em seus olhos. Era a realização de um sonho, a recompensa de todo o seu esforço, e ela estava ali, no palco, recebendo o reconhecimento que tanto desejava. Gabriel estava ali, no fundo da sala, observando tudo com um sorriso orgulhoso. Ele estava longe, mas Isabela podia sentir sua presença. Quando a cerimônia finalmente terminou, Gabriel se aproximou dela. Eu sabia que você conseguiria, Isabela, disse Gabriel, com uma voz baixa e calorosa. Eu sempre soube. Tudo foi um sucesso. Estou muito orgulhoso de você. Obrigada, Gabriel, disse ela, a voz falhando um pouco de emoção. Eu não teria chegado aqui sem você. Ela sentiu uma onda de felicidade invadir seu peito. O evento estava sendo um sucesso absoluto, e ela sabia que aquele momento seria lembrado para sempre. A sensação de estar ali, no palco, sendo reconhecida não apenas pelos outros funcionários, mas pelo CEO e por toda a equipe, era indescritível. 3 dias haviam se passado desde o evento, mas para Isabela, parecia que o tempo havia se estendido. Ela ainda estava absorvendo a magnitude do que acontecerá, o reconhecimento, o sucesso do projeto, o carinho das pessoas ao seu redor, especialmente as palavras de Gabriel. Isabela chegou cedo ao escritório naquela manhã, mais focada do que nunca. O dia estava agitado, com reuniões sendo programadas por toda parte. Mas algo estava no ar. Pouco depois de chegar, Isabela recebeu uma convocação inesperada. Ela foi chamada a uma sala de reuniões. Seu estômago deu um nó de ansiedade enquanto ela se dirigia até lá. Quando entrou, a sala estava cheia. O CEO da empresa estava sentado à cabeceira da mesa, acompanhado de Gabriel e outros diretores de alto escalão. Isabela não entendeu de imediato o que estava acontecendo, mas o clima estava pesado, como se fosse uma reunião de extrema importância. Ela se sentou na cadeira à frente de todos, os olhos dos presentes fixos nela. Isabela tentou manter a calma, mas não podia deixar de notar a tensão no ar. Havia algo que ela não sabia, mas que estava prestes a descobrir. Gabriel, sempre tão seguro de si, foi o primeiro a falar, sua voz suave, mas cheia de autoridade. Isabela, ele começou, eu espero que esteja pronta para ouvir uma grande novidade. Como todos sabem, o evento foi um sucesso absoluto. Seu trabalho superou nossas expectativas e colocou nossa empresa em um novo patamar. Estamos todos muito impressionados. Isabela sorriu, um pouco tímida, mas imensamente feliz pelo reconhecimento. Eu só fiz o meu melhor, Gabriel. Agradeço pela oportunidade. Gabriel assentiu, dando um sorriso leve. Isabela, o CEO disse com firmeza, depois do evento, tivemos diversas discussões internas sobre o futuro da nossa empresa e a necessidade de promovermos mudanças para atender ao nosso crescimento global. Temos grandes planos, e você, sem dúvida, se destacou de uma maneira notável. Por isso, gostaria de compartilhar uma grande oportunidade com você. A sala ficou em silêncio enquanto todos esperavam pelo que o CEO diria a seguir. Dado o sucesso do evento e sua impressionante capacidade de gestão e visão estratégica, decidimos promovê-la a um cargo de maior importância. Você será transferida para nossa filial em Londres, onde terá a oportunidade de liderar um novo projeto que envolverá várias filiais internacionais. Isso significa não só uma mudança de cidade, mas uma grande responsabilidade. Você será uma das líderes de nossa expansão para mercados internacionais. Isabela ficou sem palavras. Ela olhou para Gabriel, que estava sorrindo com uma expressão orgulhosa. Londres, uma cidade que ela sempre sonhou em conhecer, e agora ela teria a chance de viver lá, trabalhando em uma das maiores filiais da empresa.
O cargo era muito mais alto do que qualquer coisa que ela tivesse imaginado, e as responsabilidades seriam imensas. Vivian, que estava na sala como parte da reunião, não conseguiu esconder a surpresa e talvez até um pouco de inveja. Eu não entendo, Vivian disse, sua voz carregada de sarcasmo. Isabela foi ótima no evento, é verdade, mas ela tem a experiência necessária para liderar uma filial internacional? E Londres? Eu realmente acredito que há outras pessoas mais qualificadas para isso. O CEO, que até então estava observando a conversa com atenção, levantou a mão para interromper. Vivian, não podemos negar o valor que Isabela trouxe para a empresa. Ela mostrou ser capaz de lidar com desafios enormes e entregar resultados excepcionais. Eu apoio completamente essa decisão. Acredito que a mudança de cargos é algo positivo e necessário para o futuro da empresa, e Isabela é a pessoa certa para isso. E mais, ela terá a chance de crescer ainda mais, ajudando a expandir nossa marca em mercados internacionais. Vivian ficou visivelmente desconfortável, seus olhos estreitando-se em desagrado. Mas, Vivian tentou insistir, mas foi interrompida novamente. O cargo de Isabela será de grande importância. Ela estará lidando com filiais internacionais, com decisões cruciais para o futuro da empresa. Isabela, você será responsável pela coordenação de novos projetos e liderará equipes em várias partes do mundo. E sim, você será chefe de Vivian. Isso não é algo que podemos voltar atrás. A decisão está tomada. O CEO fez uma pausa, olhando diretamente para Vivian. Você terá que se reportar a Isabela. Essa é uma mudança necessária, e acredito que será muito positiva para todos. Isabela sentiu um alívio imenso ao perceber que, de alguma forma, a sua promoção também significava um novo passo na sua vida. Ela agora seria superior a Vivian, a mulher que sempre a humilhou, que a fez se sentir insegura. E agora, era a vez de Isabela mostrar a ela, e a todos ao redor, que ela era mais do que capaz. Eu sabia que você conseguiria, Isabela, disse Gabriel, se aproximando dela após o fim da reunião. Esse é o seu momento. Vai ser incrível, e você vai brilhar ainda mais. Isabela se sentiu emocionada, mas também cheia de gratidão. Ela sabia que aquela mudança em sua vida profissional seria uma oportunidade para crescer não apenas na empresa, mas também pessoalmente. Londres, novos desafios, novos projetos, e a possibilidade de trabalhar com Gabriel em novos projetos internacionais. Sua vida estava prestes a se transformar, e ela sabia que, com a confiança de Gabriel e o apoio do CEO, ela estava pronta para tudo. A vida de Isabela parecia ter mudado completamente nos últimos meses. O cargo que ela assumirá em Londres não só trouxe novos desafios profissionais, mas também abriu portas para um mundo de possibilidades que ela jamais imaginara. O status que antes parecia distante e intangível agora era seu. O apoio de Gabriel foi fundamental em sua trajetória até aquele momento, mas o que começou como uma amizade sólida e uma relação de respeito mútuo entre eles, logo se transformou em algo muito mais profundo. O vínculo entre eles cresceu cada vez mais, até que, em uma noite tranquila, depois de um jantar em Londres, Gabriel a olhou nos olhos com um sorriso sincero e a fez uma pergunta que transformaria ainda mais a vida de Isabela. Isabela, ele começou. Eu não sei se você percebeu, mas eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Cada passo que dou, cada sucesso que temos na empresa, eu quero que você esteja ao meu lado. O que acha de fazermos isso juntos, não apenas no trabalho, mas também na vida? Isabela, completamente tomada pela emoção e pela surpresa. Gabriel, eu também não consigo mais imaginar minha vida sem você. E assim, em um jantar simples e repleto de significado, começou um novo capítulo na vida de Isabela e Gabriel. Eles se apaixonaram mais do que jamais imaginaram e começaram a construir juntos uma história não apenas profissional, mas também pessoal. O relacionamento deles foi crescendo em segredo no início, mas logo todos começaram a perceber a conexão especial entre os dois. Enquanto isso, a situação de Vivian na empresa estava se tornando cada vez mais insustentável. Ela, que sempre tratou os funcionários com arrogância e desdém, se tornou um foco de críticas entre os colegas de trabalho. O ponto de ruptura veio quando Vivian foi flagrada tentando sabotar um projeto importante,
colocando em risco a reputação da empresa e os esforços da equipe de Isabela. Ela foi chamada para uma reunião urgente com o CEO, que, depois de analisar a situação, tomou a decisão de demiti-la. Isabela assistiu, sem muito espanto, enquanto Vivi era informada de sua demissão. Ela sabia que, com a atitude dela, o fim era inevitável. O CEO foi claro em sua decisão, dizendo que a empresa não poderia mais tolerar comportamentos que comprometessem o espírito de equipe e a cultura organizacional que estavam sendo construídos. Quando a notícia de sua demissão foi divulgada, muitos funcionários sentiram um certo alívio. O ambiente de trabalho, antes tenso e desconfortável, agora se transformava em um lugar mais colaborativo e agradável. Isabela, em sua nova posição de liderança, garantiu que todos os funcionários soubessem que, sob sua liderança, os tempos difíceis haviam ficado para trás. Isabela agora tinha tudo o que sempre sonhou: o sucesso profissional, a satisfação de ser uma líder respeitada e amada por sua equipe e, acima de tudo, o amor de Gabriel, com quem ela sabia que poderia contar para qualquer desafio que o futuro trouxesse.